Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Sextou, graças a Deus. Vamos lá, vamos começar? Nós vamos continuar hoje em Filipenses, capítulo 3. Bom dia. Vamos lá. Plena confiança em Cristo. Finalmente, meus irmãos, ajeitar aqui. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, que não é cansativo para mim e uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que gloriamos em Jesus e que não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, e eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim é lucro, passei a considerá-lo como perda por causa de Cristo. Mas, mais do que isso, considero tudo que é perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. E se encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento, tornando-me como ele a sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Perseguido para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Não que eu já não tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo em alcançá-lo, pois isso que também foi alcançado por Cristo. Irmãos, penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas alguma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarece. Tão somente vivamos de acordo com o que alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o meu padrão que lhe apresentamos. Pois, como já lhe disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o seu estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, transformar-nos corpos humilhados e tornando-os semelhantes ao corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade de vocês, não a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes, ó amados. Gente, é muito interessante. Peraí que eu não liguei a luz aqui, por isso tá tão escuro hoje. Deixa eu ligar ela aqui. Eu esqueci. Pronto, olha a diferença. Nossa, eu tô lendo aqui, tava difícil para eu ler. Quando eu vi, tava escuro. Vamos lá. O texto de hoje fala sobre a alegria da salvação. Vocês percebem que a palavra de Deus o tempo todo aponta para a vida eterna? O Antigo Testamento, ele vem revelando a Cristo. O Novo Testamento, a revelação de Cristo.
E a partir de Atos, o Novo Testamento, assim, o início dele, que eu falo de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos que falam sobre a vida de Cristo aqui na Terra, né? Eu fico pensando que o quanto a palavra aponta para o céu, o quanto a palavra nos orienta a querer o céu e o quanto as pessoas hoje em dia elas se dão com os próprios desejos, com a consciência do corpo dela. É como se o que bastasse tivesse só o que tivesse nos nossos olhos. Sabe, às vezes a gente passa por tantas tribulações desnecessárias, por tantas situações de iniquidade. E a gente vê assim aquilo ali e pensa, não, será que vai terminar assim? Será que é isso? Sendo que a palavra diz que a gente precisa, inclusive, se alegrar nessas tribulações. Porque essas tribulações é tudo aquilo que vai fazer com que a gente alcance o reino de Deus. Tem uma das ex-esposas ela nem era esposa dele, do marido da minha mãe, ela faleceu hoje. Minha mãe tá bem triste. E ela falou assim, nossa, porque minha mãe ajudou muito ela, né? Em relação, ela tava com câncer há muitos anos e tudo. E minha mãe virou pra mim agora e falou assim, ô, Poliana, a fulana faleceu. Eu falei, ô, mamãe. Ela falou assim, poxa, faleceu. E deixou 2 filhinhos pequenos. E eu fico pensando, ela alcançou o reino agora. A gente não sabe se ela alcançou o reino de Deus ou não. Mas agora é a hora da verdade. Às vezes a gente acha que o que a gente vive aqui é a verdade. Ou será que a verdade é a hora que a gente termina essa história? Será que a verdade não é quando você encerra esse capítulo? E aí sim você se encontra no mundo espiritual, em que tudo que você fez, pensou, planejou, arquitetou, executou, vai lhe ser contabilizado no reino? Ele fala aqui sobre as paixões. As pessoas que lidam com as paixões da carne, elas são dominadas pela carne. E tem uma parte do texto que ele diz assim, olha, eu também poderia ser comandado pelas minhas paixões. Eu poderia ser comandado pela minha carne. Eu poderia ser comandado pela lei, pela circuncisão. Eu sou de uma das tribos de Israel, porque existem 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Eu sou da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado, eu fui criado, me mandaram perseguir a igreja, eu persegui a igreja. Então eu fiz tudo o que me era lícito perante a lei. Só que hoje eu entendo, eu vejo que tudo isso é lidar com as minhas paixões. Eu não posso simplesmente ignorar o evangelho, porque o evangelho de Cristo é irresistível. Hoje eu prefiro apanhar, hoje eu prefiro ser ofendido, hoje eu prefiro ser humilhado, a ter que viver aquela vida que eu vivia antes. Porque eu sei que aquela vida que eu vivia antes obedecia a uma lei. Mas o cristianismo me trouxe a vida. Entre obedecer a lei e a vida, eu fico com a vida. E ali ele fala assim, existem pessoas que são dominadas pelo estômago. Não sei se vocês perceberam. Eu vou tentar ler aqui de novo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu sei exatamente onde ele tá, porque me foi... Ai, meu Deus, eu não vou conseguir achar. E ele fala assim, aqui achei, o destino da perdição é o seu Deus. Eu vou voltar um pouco antes. Irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes é apresentado. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito em lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o seu estômago. E eles têm orgulho das coisas terrenas. Nada que a gente vive aqui na terra é motivo da gente se orgulhar. É motivo da gente se gloriar. A única alegria verdadeira que a gente pode ser é quando a gente entende que a gente alcança o reino de Deus. E é quando a gente entende que outras pessoas vão alcançar o reino de Deus. Eu tenho uma cliente minha que ela está passando por um processo de divórcio. E
não é da vontade dela. Um homem duro de coração foi embora de casa, a abandonou o lar e quis ir atrás de outra pessoa. E esses dias ela falou assim pra mim: Polly, será que eu vou perder minha salvação? Eu achei aquilo tão bonito. Falei: não. Se separar jamais vai fazer com que você perca a sua salvação. Quem abandonou a casa foi ele. Quem descumpriu o que tinha que cumprir foi ele. Ela, Poliana, hoje eu entendo que a coisa que mais me preocupa é a minha salvação. Falei: olha, se o que te mais preocupa é a sua salvação, ainda nem deu entrada no divórcio eles, né? Quando ele der entrada no divórcio e quando ele realmente quiser se divorciar de você, preste muita atenção. Não fique indo atrás das coisas deste mundo. A palavra é clara a despeito de uma mulher divorciada. Ela precisa estar com o coração dela apregoado nas coisas do Senhor. Cuidado com as coisas deste mundo. Porque o mundo vai dizer assim para você: agora que você é divorciada, você pode sair com quem você quiser. Você pode frequentar a cama de quem você quiser. Você pode, o teu corpo, as tuas regras. Mas eu não quero saber o que as coisas desse mundo dizem. Eu quero saber o que Deus diz ao seu respeito. Ela me disse: eu quero a minha salvação. Eu falei: então você já sabe qual é o seu comportamento. Nunca que um divórcio vai fazer uma pessoa perder a salvação dela. Quer dizer, depende de como você divorciou. Depende de qual cama você frequentou. Depende do porquê você pediu o seu divórcio, né? Ou você sofreu esse divórcio. Mas, regra geral, isso não é o que faz com que a pessoa perca a vida eterna. O comportamento dela, sim. Então, você toma conta, você vigia e você cuide das coisas do Senhor. Porque há uma orientação clara para as mulheres separadas. Cuide, volte a cuidar apenas das coisas do Senhor. E ela virou para mim e falou assim: você tá certa? Você tá certa, eu preciso focar a minha vida em Deus. E Ele vai endireitar o meu caminho. Eu falei: a senhora já está muito bíblica, parabéns. Se a maioria das mulheres separadas estivesse assim como você, as coisas seriam diferentes. Eu conheço uma pessoa que ela sofreu um divórcio há 3 anos atrás. E foi um divórcio assim, injusto, sabe? Ela foi injustiçada pelo marido, ele foi embora de casa. Esse marido, ele mantém união estável com outra pessoa. Eu acabei fazendo o divórcio dessa pessoa, acho que ano passado. E pronto. E hoje, por ela não ter criado entraves nenhum, o marido dela está voltando para dentro de casa. Por isso que eu falo, às vezes, a gente acha que o divórcio é o fim e ele é o meio. Meio de comportamentos. A vida é uma relação de comportamentos. Aqui na palavra, Paulo diz: se preocupe com as coisas do Senhor. Há uma relação de comportamento a despeito de como você vai lidar com as coisas da vida. Talvez você não soube ser, aleluia, né? Eu também estou muito feliz. Às vezes você não soube ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Às vezes você não soube ser um homem cheio do Espírito Santo e acabou tendo uma separação. Mas a partir do momento em que você for uma pessoa que seja sal da terra e luz do mundo, assim como a palavra te orienta a ser, com certeza do céu vai vir a tua resposta. Do céu vai vir aquilo que você precisa para seguir aqui na terra. Só que você não pode estar com seu coração firmado nas coisas deste mundo. As coisas deste mundo passam. A única coisa que não vai passar é a tua salvação. Ao final dessa caminhada, eu e você herdaremos a vida eterna. Isso é verdade para todo mundo. Agora, aonde você vai ficar na vida eterna depende do que você faz aqui na terra. É uma questão de estar posicionado em Deus. Isso mesmo. É uma questão de você se recolocar
na linha do cumprimento do propósito do Senhor. Eu vejo uma infinidade de pessoas que querem coisas legítimas, mas elas não se comportam com legitimidade. Eu mesma, quantas vezes eu já quis aquilo que era legítimo diante de Deus, mas eu não fiz o que era legítimo diante de Deus. Entende? Existe uma grande diferença. Paulo, ele fala que enquanto ele era Saulo, ele era circuncidado, que era o que valia na época. Ele era uma das 12 tribos de Israel, ele era israelita. Ele era tão inteligente, ele sabia falar vários idiomas. Ele era um homem estudado, dedicado, ele sabia tudo da lei de Moisés. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos sacerdotes mais importantes daquela época. Então ele sabia exatamente tudo, tudo. E o dia que ele teve um encontro com Cristo, aquilo mudou a existência dele de tal forma que de Saulo ele passou a ser Paulo. Ele escreveu os 13 livros da Bíblia que orientam as igrejas, sabe? Os apóstolos não fizeram para a humanidade o que Paulo fez. Paulo foi quem determinou as regras da igreja. Pedro fundou. Mas a gente lê tantas cartas de Paulo, a quantidade das cartas de Paulo que a gente já leu aqui hoje. A gente já leu tantas orientações de Paulo para a igreja. E isso aconteceu porque um homem decidiu largar as coisas deste mundo e começar a ouvir a voz de Deus. Imagina o que vai acontecer, a revolução que vai acontecer na sua casa, se você passar a largar as coisas deste mundo e começar a ouvir as coisas de Deus. Eu sempre quis a presença de Deus. Eu sempre, desde criança, eu sempre busquei entender o sagrado e o secreto. Sempre. Isso é uma coisa minha e sempre foi minha. Aí a minha busca foi indo. Eu lembro que eu era uma menina com 18 e 19 anos, eu acho, que foi quando eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Eu li a Bíblia igual qualquer um. Aí eu comecei a buscar, comecei a entender, comecei a mergulhar, comecei a observar as escrituras, eu comecei a ver o que realmente era a palavra de Deus, né? Ao ponto que, claro, caí, levantei, mas sempre com a Bíblia abraçada, sabe? Eu acho que o que fez diferença, o que me trouxe livramento na minha vida mesmo, foi sempre estar conectada com a palavra. E ter o amor verdadeiro pela palavra de Deus. Eu sempre tive esse amor verdadeiro. Eu sempre tive a palavra como a minha direção real de vida. E ao passo que hoje eu estou aqui com vocês, ao passo em que a gente abre a Bíblia e a gente conversa sobre a Bíblia sem que eu não precise de estudar antes para poder fazer o devocional. Porque devocional também não é estudar, é você ler a Bíblia e você fazer de acordo com o que está escrito naquela palavra. Então, ao passo que hoje eu tenho como ligar essa câmera e conversar com vocês, ao passo que hoje eu tenho como saber como são as coisas deste mundo, as coisas da terra. Acho que foi anteontem. Eu acordei cedo, eu fiz o devocional, eu tomei meu café da manhã e eu fui para academia. Quando eu cheguei na academia, 15 minutos depois minha mãe me liga. E o carro dela não estava aqui, que ela divide o mesmo carro, ela e meu padrasto. Ele estava trabalhando com carro, então ela estava sem carro. Aí ela virou para mim e falou assim: Poliana, eu preciso de um grande favor seu. Falei: diga. Ela falou assim: eu preciso que você volte para casa agora, que você deixe o carro aqui comigo e eu te busco. Eu falei: uai, mas por quê? Não pode me esperar terminar o treino? Ela: não. Eu preciso levar seus avós em um determinado lugar e eles se arrumaram agora. Eu não tenho como pegar 2 idosos de 81 e 84 anos e falar para eles: espera. Eu falei: é verdade. Então tá, eu vou descer e aí eu vou descer e você em 5 minutos abre a porta para mim, que minha academia é colada com aqui em casa. E aí eu peguei e cheguei lá e meu tio tava aqui. Ele falou: não, eu que vou te levar na academia. Eu: tá. Terminei meu treino, liguei para ela e nada. Liguei para ela e nada. Eu sempre volto a pé para casa, sem o menor problema. Só que eu tinha um grande problema naquele dia. Eu tinha dormido com ácido no meu rosto. Eu não podia pegar um pingo de sol.
Não tinha possibilidade de eu pegar sol. Eu acho que eu fiquei tão apavorada com o que eu passei naquele dia que tem 2 dias que eu não passo ácido. E eu pensei, e agora? Me lasquei. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E eu fiquei ligando e nada, e nada, e nada. E eu sentei lá na recepção e fiquei trabalhando pelo WhatsApp e fiquei esperando. E a menina falou assim, o que você tá fazendo aqui há tanto tempo? Aí eu falei, nossa, minha mãe saiu e ela disse que ia me buscar. Ela não atende telefone, não sei o quê. E tinha um rapaz lá, um senhor casado, com uma aliança enorme no dedo. Enorme. Ele falou, não, eu te levo. Eu o conheço de vista. Eu não sou amiga dele. E eu tenho uma regra comigo. Eu não pego carona com homem. Gente, eu não pego carona com homem. Você sabe por que eu não pego carona com homem? Porque vocês imaginam, eu tô no carro daquele senhor e alguém vê eu naquele carro. Aquele cara é casado. Chega no ouvido da esposa dele. Vai criar um atrito ridículo e desnecessário dentro da casa dele por alguém que eu nem sei quem é. Então eu não pego. Eu virei pra ele, não, querido, obrigada, eu tô esperando minha mãe. Já já ela chega aí. Ele, então tá. Daqui a pouquinho passa outra pessoa. E é um rapaz. Outro rapaz. Polly, o que você tá fazendo aí? Nem tô esperando minha mãe tá enrolando pra me pegar. Não, vamos, eu te deixo em casa. Não, pode deixar, eu vou esperar ela me buscar. Não tem problema não, eu tô aqui fazendo minhas coisas. E ali passou 10, 20, 30, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Quando deu 1 hora, que eu tava suada do treino, cansada, com fome, precisando de voltar para casa para parar de trabalhar no celular e começar a trabalhar no computador, querendo um banho, já queria ir ao almoço. Eu tive uma ideia, falei, eu vou ligar pro Uber. São 3 esquinas da minha casa, mas eu não podia tomar sol. Eu não podia pegar carona. Só homem me oferecia carona. Nossa, tinha uma menina ali para me oferecer uma carona. 3 esquinas da minha casa. Ai, e eu fui lá. Vesti, né? Entendi o momento, chamei o Uber e vim embora. A recepcionista virou pra mim e falou assim, eu tô impactada com você. Qualquer mulher pegaria carona com qualquer um desses rapazes que quiseram te oferecer carona. Eu falei, mas eu não sou qualquer uma. E segundo, se a mulher deles, se a namorada deles, se a noiva deles, se a família deles verem eu no carro de um homem que não é meu, elas vão ficar muito chateadas, porque eu ficaria chateada. Homem casado não é para dar carona para mulher nenhuma. Mas se for uma emergência, paga Uber. Mas se for não sei o quê, paga um 99 pop, paga Uber. Mas não bota no seu carro uma mulher que não é sua. Não bota no seu carro alguém que não é pertencente a você. Não coloca. E eu entendi isso. Eu entendi que eu não tenho que andar no carro de um homem que não é meu. Eu tenho esse comportamento há muito tempo. Eu não abraço o homem. Eu não beijo o homem. Eu não pego carona com o homem. Nunca tem homem no carro? Se tiver a mulher do lado e a mulher me convidar, talvez eu pegue. Eu e o homem, não. Não mesmo que eu fique 1 hora esperando uma solução para minha vida. Mas eu não pego carona com homem. Ou meus tios, ou meus primos. Só. Ou meus tios, ou meus primos. Porque eles, estão convivendo comigo desde que eu nasci. Só e somente. E fim. E a gente precisa de entender o porquê que a gente se comporta assim. Porque se eu pensasse de acordo com as minhas paixões, eu pensava, gente, eu preciso de uma carona. Pra que eu vou gastar dinheiro? Pra quê?
pra que eu vou gastar dinheiro, né? Se a minha casa é daqui 3 esquinas, eu realmente não podia andar a pé aquele dia. Hoje eu posso andar a pé, tem 2 dias, tô falando que eu fiquei traumatizada, que eu não passo ácido no meu rosto. Então, se fosse o dia de voltar a pé hoje, não tem problema. Mas aquele dia, eu não podia. E eu tava, querendo ou não, a gente treina, eu tava com protetor solar, mas a gente fica suado do treino. Aí você imagina, suor com o céu, com o sol, que tá muito seco em Brasília. Agora tá frio, tô até de casaco. Mas daqui a pouquinho abre uma sequidão aqui, sabe? Uma quentura que vocês não fazem ideia. Parece que a gente tá no deserto aqui. E eu não podia. R$ 5 foi o que eu gastei pra chegar na minha casa. Aí às vezes você passa, meu Deus, é tão caro, né? R$ 5, 3 esquinas. Mas foram R$ 5 que fizeram com que aquele dia eu alcançasse um pouquinho das coisas do reino de Deus. Porque o que me impediu de entrar no carro daquelas 2 pessoas que me ofereceram carona com muita gentileza foi saber das coisas do Senhor. Foi que eu entendi, que eu percebi que as coisas de Deus eram muito mais importantes do que as coisas desse mundo. Foi entender que Deus é o dono da família e eu não podia ser agente de talvez ter uma contenda dentro da casa dele. E sabe com quem ele estava? Com o bebê, que ele estava tirando o filho dele da natação, aquele primeiro que me ofereceu, cara, o outro estava só. Eu não posso. Por mais que eu me prejudique, por mais que eu me atrasei, por mais que eu tive que gastar dinheiro para chegar em casa, ainda assim, eu preciso ser fiel, porque Deus é fiel. Eu tenho um carro, eu não preciso de pegar carona com as outras pessoas. Eu tenho o Uber instalado no meu celular, eu não preciso de pegar carona com ninguém. Se a gente aprender que tudo nesse mundo nos é proposto como uma estratégia para que a gente alcance o reino de Deus, o nosso argumento de vida é outro. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada, Senhor, que nós temos a oportunidade de nos descortinar acerca da verdade. Retire de nós toda a cegueira espiritual e que a gente passe a ver as coisas desse mundo como elas realmente são, um alerta e um perigo para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que a partir de hoje, todos os seus passos sejam como aquele que quer herdar a terra prometida. Cuidado com nada a ver. O nada a ver levou muita gente para o inferno e ainda vai levar. Não é normal. É muito melhor você ser altamente criteriosa, altamente sistemática e ainda assim ter entrada na vida eterna do que você, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e você deixar de alcançar o reino dos céus. Isso aqui passa muito rápido. O reino dos céus não. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.